Temos Luísa Martins lá na capital federal para falar conosco também sobre esse assunto. Porque é isso, né, Luísa? Com esse julgamento da primeira turma, não cabe mais recurso à condenação, é trânsito em julgado, está aberto o caminho para o cumprimento da pena. A questão continua. Zambelli ainda está fora do Brasil. É isso, Carol. Vamos lembrar que pela jurisprudência do STF, pelos precedentes que foram fixados lá na época do mensalão, a pena ela não começa a ser julgada, não começa a ser executada, ou seja, a pessoa condenada ela não vai presa imediatamente depois da condenação. A defesa ainda tem direito a 2 recursos, e depois que o Supremo rejeita esses recursos, esses 2 recursos, é que a pena pode começar a ser executada, né? A pena definitiva de 10 anos, no caso de Zambelli, uma sentença a qual ela foi condenada por invadir os sistemas do CNJ e adulterar documentos nesse sistema. Então, o que deve acontecer daqui para frente é o seguinte, Carol, na sessão de ontem, como estava nos contando a Gabi, o Supremo rejeitou esse recurso de Carla Zambelli, já era o 2º recurso, então com isso ficou aberto o caminho para o início do cumprimento da pena definitiva. A deputada está com um mandado de prisão preventiva em aberto, né, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes depois que ela fugiu do país, porque havia um entendimento de que a viagem dela ao exterior tinha deliberadamente o objetivo de escapar da prisão, né, escapar do cumprimento dessa pena. Agora, com a rejeição do recurso que ocorreu ontem, fica aberto o início do cumprimento da pena e Moraes deve decretar, então, enviar um mandado de prisão definitiva que vai substituir esse mandado da prisão preventiva. Então, no fim de todo esse processo de tentar localizar, afinal, onde Carla Zambelli está, fazer oficialmente o pedido ao governo brasileiro para extraditá-la ao Brasil, para que ela possa cumprir a pena aqui no Brasil, isso tudo, quando ela chegar aqui no Brasil, ela não vai ser presa preventivamente, mas já vai começar a cumprir a pena de 10 anos de prisão, a qual ela foi condenada pela primeira turma do STF. O pulo do gato aí, Carol, é o seguinte: ao converter, né, essa prisão preventiva em prisão definitiva, basicamente isso dispensa aquela etapa em que a Câmara dos Deputados precisaria avaliar a manutenção da prisão preventiva. A Câmara teria a prerrogativa, a partir do momento da preventiva da deputada Carla Zambelli, de rever a manutenção da prisão preventiva. Quando a pena é definitiva, e lembrando que a pena inclui não só os 10 anos de prisão, mas também a perda do mandato na decisão do Supremo Tribunal Federal, cabe à Câmara apenas um ato formal declarando, então, que está cumprindo a decisão do STF e cassando ali o mandato da deputada Carla Zambelli. Então, isso praticamente faz com que a intervenção, digamos, da Câmara dos Deputados seja dispensada, porque, afinal de contas, quando Zambelli for extraditada ao Brasil, ela já vai poder começar imediatamente a cumprir a pena de 10 anos de prisão. É claro que isso é sempre um embate, né, Carol? Sempre causa um atrito entre o Congresso e o Supremo. Já teve outras ocasiões, houve outras ocasiões em que essa discussão também aconteceu. A Câmara não gosta desse procedimento de apenas declarar a perda do mandato de um dos seus parlamentares, mas também as decisões do Supremo sempre apontam nesse sentido. O caso até do deputado Paulo Maluf foi assim, foi condenado no STF, foi declarada a perda do mandato e coube à Câmara dos Deputados apenas chancelar essa decisão do Supremo sem nenhum tipo de votação ou deliberação colegiada no âmbito do Congresso Nacional. Os ex-presidentes da Câmara, Arthur Lira e Rodrigo Maia, chegaram a questionar isso formalmente no Supremo, dizendo que o Congresso deveria ter a palavra final, mesmo em caso de condenação à perda do mandato. Mas isso acabou não prosperando e a avaliação que tem sido, o procedimento, né, que tem sido adotado nos últimos tempos, realmente é esse. Quando um parlamentar é condenado no Supremo, a Câmara cabe apenas um ato formal, né, um procedimento de declaração de cumprimento da decisão do Supremo sem possibilidade de reversão desse cenário. E foi por isso, Carol, que o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu uma espécie de revisão do formato do julgamento virtual que ocorreu ontem. Inicialmente, e isso foi até o que motivou a fuga de Carla Zambelli, o julgamento do recurso estava marcado para começar na sexta-feira, mas no formato habitual, que é a sessão virtual, aquela que
dura uma semana, vai de sexta a sexta-feira. Os ministros têm todo esse tempo para colocar os seus votos nesse sistema por escrito, mas o ministro Alexandre de Moraes, logo depois da fuga de Carla Zambelli, ele pediu para o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, para encurtar essa sessão, para acelerar essa análise. E aí, com isso, a sessão começou e terminou ontem. Começou a ser analisado o recurso de Carla Zambelli às 11 da manhã. O plenário virtual ficou aberto às 23h59, mas, como disse a Gabi, em pouco mais de uma hora, todos os ministros já tinham votado, os ministros da primeira turma, para rejeitar o recurso de Carla Zambelli e, com isso, abrir caminho para o início da execução da pena de 10 anos. O julgamento, o plenário virtual se encerrou ontem às 23h59, já era fora do horário comercial, digamos assim. Então, a ata de julgamento deve ser publicada na segunda-feira e aí, a partir da publicação da ata de julgamento, o que a gente pôde apurar é que Moraes deve, na própria segunda-feira, então, expedir esse mandado de prisão definitiva contra a deputada Carla Zambelli, que está com o nome na lista vermelha da Interpol, que já tem, de alguma maneira, trabalhado para tentar localizar a deputada. Afinal de contas, como a gente também trouxe aqui durante a semana, Carol, a falta de um endereço oficial da deputada no exterior é o que tem impedido o Supremo de notificar o Ministério da Justiça para dar início, então, ao processo de extradição.